Quero contar para vocês, que o deputado federal agora cassado Deltan Dallagnol falou há pouco sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e como que fica a situação, esses ritos a partir de agora. TSE notifica a Câmara dos Deputados que não tem nada a fazer a não ser acatar essa decisão. Não há debate nesse assunto, não há caminho que o presidente da Câmara possa seguir. Há apenas um rito interno que é cumprido, em que há ali um espaço de 5 dias para que Deltan Dallagnol possa se manifestar, mas essa decisão tem de ser cumprida imediatamente. Inclusive, vamos trazer um trecho agora do que disse Deltan Dallagnol em entrevista coletiva para comentar essa decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe para a gente jogar para o nosso debate. Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. Deltan Dallagnol fala em vingança, fala em revanche. Eu quero que vocês nos acompanhem aqui também, e você, nossa audiência, para a gente mostrar de que forma que já está ali o registro de Deltan Dallagnol nos sistemas do TSE e também da Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho nós vamos trazer... pessoal, daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês, então, como é que está o registro lá. Antes disso, já vamos jogar aqui para o nosso debate, então. Quero saber de você, Alan Gani, como é que você avalia essa decisão? Ontem discutíamos e você criticou bastante a possibilidade de uma cassação de Deltan Dallagnol. Ela se concretizou, e não só por alguns votos, mas por unanimidade dos 7 ministros que avaliaram a situação. Horrorosa e em tempo recorde. Por que eu digo que é horrorosa? Primeiro, o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia validado a candidatura do Deltan Dallagnol. Não havia nenhuma irregularidade. A Procuradoria-Geral Eleitoral havia também validado a candidatura do Deltan Dallagnol. O próprio Conselho do Ministério Público emitiu uma certidão dizendo que não havia nenhum PAD aberto contra o Deltan Dallagnol. Procedimento disciplinar, processo disciplinar contra ele, procedimento administrativo disciplinar contra ele. E aí, o relator, que é o relator, até o Deltan disse isso, do tapinha nas costas do Lula, que é o missão dada, missão cumprida, a frase aí do Capitão Nascimento, fez uma interpretação estendida da lei, dizendo, um exercício de futurologia, dizendo que as reclamações, as contestações poderiam virar um procedimento administrativo contra o Deltan. Acontece que a lei, Evandro, é muito explícita nesse caso. Você só não pode se candidatar se você tiver um PAD aberto contra você. Se você não tiver, você pode. A lei é concreta, mas aí fizeram uma interpretação extensiva. E não se pode fazer essa interpretação extensiva principalmente contra alguém que prejudica o próprio indivíduo, que no caso é o Deltan. Você está prejudicando ele, isso também é claro no direito. Bom, eu quero trazer inclusive o que o relator disse, o ministro Benedito Gonçalves. Constata-se assim que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, tentar escapar da inelegibilidade. Foi isso que disse Benedito Gonçalves. Fábio Piperno. Boa tarde, senhores. Um grande abraço à nossa audiência. Ontem, logo após a decisão final do TSE, o site sensacionalista escreveu o seguinte: Dallagnol é cassado porque dessa vez não pôde combinar com o juiz. Eu vi. Porque, afinal de contas, é célebre a história dos acertos entre ele e o Sérgio Moro no processo que envolvia o então ex-presidente Lula. Aliás, já tem muita gente fazendo tic-tac para Sérgio Moro. Então vamos lá. Em relação ao seu tic-tac para o Sérgio Moro, é muito bom você ter tocado nesse assunto, é extremamente oportuno, porque é claro
que surgem muitas teorias da conspiração, inclusive estimuladas pelo próprio Sérgio Moro, que também é alvo de um processo no TSE. Agora, é muito bom que, mais uma vez, a nossa audiência seja lembrada que esse processo movido contra o atual senador Sérgio Moro é uma ação impetrada pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro. Ou seja, não tem nada a ver com a esquerda, não tem nada a ver com com o PT. Qualquer um que diga isso estará mentindo e reforçando essas teorias da conspiração. Aliás, Piperno, o PL que vai ficar com a vaga, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com essa vaga de Deltan Dallagnol, somando então 100 parlamentares ali na casa. Exato, até porque havia uma questão, o deputado Luiz Carlos Rauli seria o suplente, mas ele não fez não alcançou os 10% do quociente eleitoral, ele que é do mesmo partido que o Deltan, então por isso a vaga vai lá para o PL. Bom, agora, em relação ao Deltan, não vou nem me alongar muito. Ele foi condenado por 7-0, unanimidade, sendo que 2 desses votos foram dados por ministros nomeados por Jair Bolsonaro. Nunes Marques e o Carlos Horbach. Eu quero trazer, inclusive, como que já está o registro dele ali nos sistemas, né, de ambas as casas. Coloca aqui num telão para a gente, para eu trazer para a nossa audiência e também para os nossos comentaristas. Ó, aqui já é o do Tribunal Superior Eleitoral. Aparece a foto de Deltan Dallagnol e olha o que consta bem abaixo aqui em azul. Não eleito. É como se ele não tivesse sido eleito já no sistema do Tribunal Superior Eleitoral depois dessa cassação. Eu quero trazer também como está no sistema da Câmara dos Deputados para que vocês acompanhem. Isso aqui me parece uma notícia, mas declara perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol. Câmara aguarda a comunicação oficial da Justiça Eleitoral para adotar as providências cabíveis. Isso aqui é uma notícia, gente, porque está no site da Câmara dos Deputados que soltou essa informação, então. Perda de mandato. No Tribunal Superior Eleitoral, não eleito, aqui, perda de mandato. Segré, o Alan Gani questionou bastante o que foi colocado pelo relator a exemplo do que disse também Deltan Dallagnol. Mas o Fábio Piperno lembrou uma coisa muito importante. Foram votos unânimes de 7, inclusive 2 deles bastante alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Boa tarde de novo para os colegas e para a nossa querida audiência que nos acompanha todos os dias. Essa interpretação que mencionava Alan, do direito de interpretação expansiva, que amplia o alcance da lei, ou seja, amplia a consideração do que a lei disse, está escrito na lei, indicando que, segundo os 7 juízes, Deltan Dallagnol cometeu fraude porque se demitiu para não responder a um PAD, que é diferente do que a lei determina como sendo. Se ele tivesse o PAD aberto na época, aí sim seria passível. O Dallagnol até questionou isso, né, Segré? Ele colocou ali, eles estão falando de algo que poderia acontecer no futuro, ou de algo que poderia levar a uma inelegibilidade, ou de algo que poderia levar a uma demissão, mas nada concreto. Ele usou esse argumento na hora da fala dele. Então, mas vamos tomar um exemplo. E é importante indicar, Evandro, que a lei deve ser acatada. A gente pode estar de acordo, pode não estar de acordo. A teoria da conspiração existe para ambos os lados. Mas da mesma forma que eu, pessoalmente, tanta gente defendeu as 3 sentenças em 3 instâncias contra o presidente Lula da Silva, sendo válidas, e a esquerda mencionava que não era, que era lawfare e tal. Nesse caso em particular, se a lei determina isso pela determinação unânime de 7 juízes, a gente só pode acatar. Podemos estar em dissidência, claramente, podemos ter essa interpretação dessa expansividade interpretativa da lei também, mas é uma determinação judicial e deve ser acatada. O curioso seria mais ou menos assim, para citar o exemplo. Uma pessoa vai por uma autoestrada e ele vai acima do limite de velocidade, mas quando chega no radar, ele breca para estar dentro do limite da velocidade. A dúvida é, ele estava com uma infração pelo fato de ir antes acima da velocidade, quando chega no radar, não, e é uma questão interpretativa também. Então, é uma situação complexa, sobretudo para os 345 mil quase eleitores que votaram num candidato que ele foi eleito. Está errado para mim o que diz o TSE, não é que não foi eleito, ele foi eleito sim, mas
pela determinação da lei, o seu mandato está cassado. Agora, esses 345 mil eleitores ficam sem uma representatividade fiel. Sim, Deltan coloca 344 mil e uns quebradinhos de eleitores que foram calados com essa decisão ali dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal, porque agora cabe recurso a Dallagnol, possa reverter uma decisão, sendo que também tem parte da casa integrada, daqueles ministros que compõem o TSE, Gani? Acho muito difícil, Evandro, né? Até pelo todo passado que vem acontecendo no Brasil, dificilmente vai reverter, ele vai ser cassado. Eu só queria lembrar, né? Isso o Hayek traz muito bem na sua obra, que muitas decisões ditatoriais tomadas em regimes autoritários, no fascismo, no nazismo, foram tomadas inclusive dentro da lei. Não estou falando que é igual. Eu estou querendo dizer que decisões tomadas pela justiça, muitas vezes, elas podem ser autoritárias. E aí, a democracia, essa palavra tão desgastada, que perdeu valor, que foi desgastada aí pelo tempo, pela esquerda, que foi banalizada, é um sistema onde a lei deve valer para todos e onde há uma independência entre os poderes, um sistema de pesos e contrapesos. O poder judiciário, sem a lei, sem o poder legislativo, ele é um poder autoritário por excelência. Você precisa do legislativo. Mas hoje não há respeito ao império das leis. Muitas vezes o poder judiciário toma decisões atropelando aquilo que é claro. Ele não poderia ser cassado porque não havia um PAD contra ele aberto. Você acha que está havendo desrespeito à Constituição e às leis por parte de um órgão que seria o primeiro a defendê-la, Piperno? O cientista político Carlos Moody, que estuda os regimes e os partidos de extrema-direita pelo mundo, ele chama atenção, ele classifica a direita em vários segmentos. A direita tradicional, a direita radical, a extrema-direita, a ultra-direita, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a Hungria é um bom exemplo disso, porque a Hungria, ela conseguiu, que é hoje um estado de extrema-direita, a Hungria conseguiu dar um golpe fazendo com que o judiciário decida, teoricamente, seguindo o que prevê a Constituição. Mas o que fez a Hungria? Ela trocou o judiciário inteiro, trocou toda a sua Suprema Corte, trocou todos os principais tribunais. Aqui no Brasil, houve uma tentativa disso. Houve uma tentativa disso sutilmente. Por quem? Por um projeto da deputada Bia Kicis. Um projeto da deputada Bia Kicis. Um projeto, aliás, de 2021, previa o fim da lei da bengala. Ou seja, fazer com que os ministros da Suprema, das cortes mais altas, do STJ e do STF, tivessem como idade limite os 70 anos e não os 75. Por quê? Olha que continha maravilhosa. Bolsonaro escolheu 2. O Lula agora escolhe 2, são 4. Se esse projeto tivesse passado, trocaria também Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, ou seja, 6. Com a reeleição do Bolsonaro, daria então para ter o domínio do STF, como tem a Hungria. Peraí, acho que a gente está em países diferentes, não é possível. As decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado, eu não digo nem do Bolsonaro, eu digo desde 2014, são favoráveis à esquerda ou à direita nesse país? Vamos pegar o impeachment da Dilma, que é um caso bem emblemático, onde está claro, qualquer um pode entender, não tem juridiquês. Primeira coisa. Tem o impeachment da Dilma e preserva os direitos políticos dela, ferindo a Constituição. A Suprema Corte, o STF do Brasil, ele, por exemplo, puniu muitos petistas no escândalo do Mensalão. Isso 2005, a gente está falando de 2014. Você está enganado. Não, daqui para cá tem atropelado o Congresso. Então vamos lá, gente. Vamos voltar para o contexto. Mais uma vez enganado, porque o Mensalão de 2005, mas os julgamentos aconteceram em 2012. Então o STF... Aliás, tem 2014, gente daquela época que está aqui até hoje. Tem gente que estava em 2014 e está até hoje. Mas, Piperno, aonde você quer chegar? Explique para a nossa audiência. Claro, o que eu quero chegar é o seguinte. Eles tentaram reformar o judiciário para realmente dominar o judiciário, mas não conseguiram. Então, por exemplo, eu acabei de dizer que 2
dos ministros nomeados por Jair Bolsonaro condenaram o Dallagnol. Piperno, matérias Ponto. exclusivamente do Legislativo. Homofobia, isso é do Legislativo, é do Congresso Nacional. Aborto, o Supremo está legislando. Eu não vou ter tempo agora para discutir tudo isso. O Supremo está legislando. Não vou ter tempo para discutir tudo isso porque o Evandro já está aflito. Eu estou dizendo o seguinte, no processo de ontem, Dallagnol foi condenado com os votos de 2 ministros que não seguiram a lei, Bolsonaro. Não seguiram a lei, porque a lei é explícita, Piperno, em relação... Ou seja, você tem que ter um PAD aberto. Então, o PAD não estava aberto. Mas, Gani, eu quero tinha reclamação, tinha contestação, mas não havia um PAD aberto. Então, se a contestação ou a reclamação ou a sindicância ia virar um PAD, é outra história. Mas eu não posso, né, jogar nessa incerteza. Mas, Gani, eu só tenho uma pergunta para você. Por que você acredita, então, e aí eu vou usar esse argumento do Piperno, que os 7 ministros, inclusive muitos deles indicados por Bolsonaro, apoiaram o relator? Perseguição política, e o relator acabou puxando... influenciou, porque o sistema hoje, né, o establishment hoje, fez uma verdadeira caça às bruxas, aquelas pessoas da Lava Jato. Fala, Segré, você levantou a mão, vou passar para você, senão você não fala. Não, muito obrigado. Não queria interromper um debate tão rico como o que estava sendo feito aí. Mas sabe que desde a época da colônia, a determinação da República, foi um ano no governo Bolsonaro que o Supremo Tribunal Federal interveio contrariando a gestão do Executivo uma vez cada 8 dias. Nunca tinha sido feito isso. Então, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal, ele governou o país. Aliás, não era que governou, ele evitou que o Executivo, que foi escolhido pelo voto para isso, pudesse tomar as determinações que desejasse tomar. Claro, sempre no argumento de manter o respeito da Constituição Federal. Mas nunca tinha acontecido isso. E agora não observamos isso. Qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal, neste caso, é sempre a favor do governo, nunca contra o governo, nesse caso o governo do presidente Lula. Isso não quer dizer de jeito nenhum que o Supremo Tribunal Federal estivesse aí para atrapalhar o governo Bolsonaro, mas sei que teve uma participação muito grande e, de fato, é um exercício que a gente faz. Pergunte para qualquer pessoa na rua, 11 jogadores da seleção brasileira provavelmente não sabe. Pergunte o nome dos 11 ministros da Suprema Corte de Justiça e ele vai saber. Segredo, só uma pergunta rápida aproveitando então. Você acredita que o STF vai acatar um recurso de Dallagnol ou vai seguir na mesma linha do TSE? É muito difícil que acate qualquer coisa do Deltan Dallagnol, sobretudo nas afirmações que nós temos observados, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes contrariando absolutamente o feito pela Lava Jato. Na segunda parte, no começo ele estava de acordo, mas agora não. Piperno, o que você acha? STF acata? De forma nenhuma. Inclusive o Dallagnol chamou, enfim, o Gilmar Mendes, acusou o Gilmar Mendes de andar e defender bandido. O Gilmar Mendes que foi o mesmo que impediu o Lula de se tornar ministro da Dilma. Bom, o que disse Dallagnol para a gente arrematar aqui esse debate? A verdade é uma só. Perdi meu mandato porque combati a corrupção. Hoje é dia de festa para os corruptos e dia de festa para Lula. Gani. É um baita retrocesso que está vivendo o Brasil. A lei não vale mais para todos, né? Não há mais um equilíbrio de poderes. Há um poder muito forte aí do Poder Judiciário, né? Nas instituições STF, TSE. Basta pegar o que aconteceu durante o processo eleitoral, onde foi instaurado a censura, né? Porque, nas palavras, um eufemismo, uma inibição temporária. Agora, uma cassação de um deputado eleito com quase 350 mil votos e que fere a lei, né, numa interpretação futurologista, dizendo que poderia abrir um PAD. Isso é uma interpretação completamente subjetiva. Como eu disse anteriormente, Evandro, em regimes autoritários, isso está na obra do Hayek. Muitas das decisões foram tomadas dentro do Poder Judiciário. Giro objetivo aqui, essa mesma questão pode atingir Moro ou Piperno? Sim ou não? Essa mesma... Uma questão parecida? Por conta de um processo instaurado pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, que fique muito bem claro. Pode? Pode atingir, infelizmente, pode ser mais um retrocesso. Para você, Segré, Moro também pode ter o mesmo caminho de Dallagnol? Eu espero que não. Pelo bem da República, eu espero que não.
Hamilton Mourão acabou de se pronunciar também. Disse o seguinte: com desejo de vingança nua e crua, operadores da intimidação perseguem magistrados que desvendam e combatem a corrupção no Brasil. Não tem moral para falar. Por quê, Piperno? Porque ele apoiou uma ditadura, ele apoiou o AI-5, ele apoiou inclusive um torturador, o Ustra. Com que moral ele vai falar? Esse aqui é Hamilton Mourão, tá, gente, que eu acabei de citar. Fala, Gani, rapidamente. Eu vejo que tudo isso não se passa de narrativas, houve uma transição aí de governo sem nenhum tipo de ruptura. Se ele falou algo no passado, é completamente diferente do que é hoje. Na verdade, o que há é hoje um sistema que voltou à impunidade de grandes corruptos no Brasil e uma perseguição jurídica daqueles que um dia ousaram colocar esses corruptos na cadeia. Segre, concorda ou discorda de Mourão? Concordo com Mourão, absolutamente.